é a grande dinâmica da arquitetura, Aham. né? A gente poder estudar e aprender. Eu falo que a gente não tem rotina, Aham. porque a gente tem que sempre estar aprendendo alguma coisa nova para aplicar nos projetos. Então, a gente Sim. sempre tem que estar atento a tudo, mas nem Verdade. tudo que o cliente te traz, você já tem que saber. Mas Uhum. você tem a obrigação de correr atrás e de descobrir. Sim. Então, isso é muito gostoso. Você poder estudar e trazer, e aí você traz novidades e, de repente, você está sabendo tanto quanto o cliente, ou até mais do que ele, sobre aquele assunto. Sim. Para poder criar o projeto e fazer alguma coisa dentro do que ele precisa. Aham. Né? Então, esse foi o primeiro que a gente fez. Depois, a gente fez alguns outros na Sim. mesma linha, mas primeiro eu precisava entender como que é isso, como que é a abordagem, como são as crianças de hoje, né? Então, você tem que ir seguindo mesmo o andar. Hoje. Fala pessoal, mais um ManzaCast. Nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura e engenharia, trazer todo mundo ligado ao setor da construção civil. Queria agradecer os patrocinadores Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Os nossos episódios são exibidos às quintas-feiras às 20 horas no YouTube e também eles são exibidos também no Spotify. Se você quiser escutar no seu carro, no seu celular, você também pode curtir o ManzaCast no Spotify. Hoje eu estou com a arquiteta Fernanda Danelli, né? Exato. Enrosquei a língua aqui. Fernanda Danelli. Tava até contando que esse Danelli aí, né, na época da escola... Sofri bullying. Bobeirinha de criança, né? Agora a gente olha, é divertido. Aham. Mas me chamavam de Fernanda Danete, né? Porque a gente chamava Sim. Danete. Bem-vinda, Fernanda. Tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigada. Imagina. Fernanda, conta pra gente. Quando que você começou a pensar em arquitetura? Por que a arquitetura? Certo. Desde pequena eu sempre fui muito criativa, né? Então eu sempre gostei muito de arquitetura. E eu lembro que quando eu fiz o teste vocacional, uma das opções era arquitetura. Sim. E eu sempre gostei muito de cuidar das pessoas, de imaginar como que era a dinâmica familiar, morar em casa, como que funcionava isso. E eu era muito boa também em desenho geométrico. Então, que naquela época era o que a gente tinha, né, de desenhar as coisas. Então, foi aí que eu resolvi que era arquitetura. Eu uni essas duas coisas e fazer arquitetura. Mas já foi no momento da faculdade ali, de prestar o vestibular? Não, eu estava na 8ª série. Eu era bem nova quando isso aconteceu. E aí, a partir disso, ficou muito claro para mim que eu gostava mesmo disso. Eu comecei a pesquisar após o teste vocacional. Comecei a pesquisar e já fiz o colegial inteiro pensando mesmo em ser arquiteta. Legal. E a escola que fez esse teste vocacional? Foi, olha, exatamente. Muito bom, hein? Porque a pessoa já vai direcionando os esforços, né? Naquilo que ela quer fazer. Exatamente. Onde ela tem talento. Conta pra gente, você estudou aonde? Eu estudei numa escola de Taubaté chamada Dinâmica. Era uma escola muito bacana. E aí depois eu fiz Anglo. Aí, depois do Anglo, eu fui prestar o vestibular e entre as possibilidades, eu escolhi ir para a PUC Campinas. Então, eu fui estudar fora de Taubaté, fui estudar em Campinas. Então, eu passei grande parte da minha vida em Campinas, né? Fiz toda a faculdade lá. E aí, eu tô de volta, voltei para Taubaté há 5 anos, mais ou menos. Sim, é uma grande faculdade de renome, né? A PUC. Isso. Conta pra gente, como é que foi estudar arquitetura na PUC? Deve ser um berço de talentos ali. Tem gente do Brasil todo? Tem. Tem gente do Brasil todo, muita gente da região também ali de Campinas, e isso é muito gostoso. É gostoso porque dentro da faculdade também, da universidade, tem outros alunos de Taubaté também, então a gente ia e voltava junto, isso era muito gostoso. Mas a PUCamp é uma faculdade muito gostosa, é uma faculdade muito boa. Então, que eu tenho assim, muito orgulho de ter feito. E era integral? Era integral. E era bastante tempo dentro da faculdade, era manhã e tarde. Eu lembro que quando deu a primeira brechinha do primeiro dia livre, eu já quis correr fazer um estágio, porque eu sempre gostei muito disso. E dentro da faculdade eu era monitora. Eu fiz questão de dar monitoria também, né? Então eu sempre fui meio nerdzinha, assim, e eu gostava bastante disso. Que bom. E você, lá em Campinas mesmo, conseguiu fazer um estágio ali nos primeiros anos de faculdade? Sim.
A primeira janela que a gente teve na faculdade foi no terceiro ano. Então, no terceiro ano, eu já comecei a fazer estágio. E aí, isso foi aumentando. Quanto mais janela eu tinha, mais tempo eu ficava no estágio. Então, eu consegui passar por alguns escritórios que me interessavam naquele momento. Eu ficava mais de um ano. Na verdade, eu fiquei... Acho que eu fiz estágio em 2 ou 3 escritórios para tentar aprender o máximo. Em Campinas mesmo, por ali. Exatamente, em Campinas mesmo. Sim. Para tentar aprender o máximo que eu pudesse em tudo que acontecia por ali, né? Entender a dinâmica do escritório, o dia a dia, que sempre foi o meu sonho ter o meu escritório. Sim. Então, eu estava aprendendo no dia a dia de escritório como que aquilo funcionava. Sim. E aí, terminou a faculdade. Conta pra gente como é que foi. Voltou para Taubaté? Não. Eu terminei a faculdade e já emendei no meu primeiro emprego em Campinas mesmo. Certo. Então, logo que eu terminei, eu fui trabalhar numa empresa que era muito bacana, porque era uma empresa de arquitetura e engenharia. E como eu tenho muito essa vontade de aprender muito também essa parte de exatas, de entender muito... para mim foi muito gostoso, porque eu estava ali desenvolvendo arquitetura, uma coisa muito mais fluida, né, mais leve, etc., mas entendendo como que aquilo parava em pé na prática. Então, claro que quando a gente se forma na faculdade, a gente não tem noção de qual é a altura exata de uma caixa d'água depois da laje, sabe, detalhes técnicos. Sim. E eu corria para o setor de engenharia, perguntava e aprendia. Então, foi, assim, muito aprendizado ainda logo que eu me formei. Sim. Então, foi muito bacana isso. E ficou quanto tempo lá em Campinas? Na verdade, eu fiquei em Campinas mais muitos anos, né? Porque eu passei mais de 20 anos em Campinas. Então, eu fui ficando e depois que eu voltei para Taubaté. Entendi. E aí, por que você voltou para Taubaté? Conta pra gente. Eu voltei para Taubaté porque logo que eu me formei, fiquei lá trabalhando, estudando. E aí, com o tempo, eu abri o meu escritório, né? De arquitetura. E eu fiz um projeto em Taubaté, que era um projeto bacana e que acabou atraindo outros projetos. Então, a minha vida ficou um pouquinho dividida. Eu ficava em Taubaté alguns dias da semana. Entendi. E em Campinas outros dias da semana. Então, essa virou minha rotina. Eu ficava 2 dias em Taubaté, 3 dias em Campinas. Então, virou a minha rotina. E aí, chegou a pandemia. Certo. E quando chegou a pandemia, eu precisei escolher. Então, entendi. Aí nesse você estava dividindo ali. Exatamente. Trabalho. Exatamente. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu sou apaixonada, eu sou taubatiana, né? Então, foi o momento de voltar para casa. Até pelas raízes, né? Quando você se forma, tem os amigos também que se formaram. E ele vai construir, te conhece, acaba rolando ali um network, né? Das pessoas que você cresceu e conviveu com elas, os parentes, amigos. E ali os trabalhos vão acontecendo, né? Exatamente. Imagino que deve ter sido por esse caminho aí que você começou a ter projetos em Taubaté. Foi, também isso. Eu brinco que em Taubaté, a cidade não é tão pequena, né? Quando a gente pensa em estado de São Paulo, em Brasil, Taubaté é uma cidade grande. Mas as pessoas meio que se conhecem. E era isso mesmo. É uma volta das pessoas para a cidade. É reencontrar os amigos de infância. Porque eu sou uma pessoa que gosta muito disso, que cuida, que tem os amigos de infância até hoje. Então, é uma coisa que, né, continua. Então, reencontrar essas pessoas foi também abrir portas, né? Retomar um networking super importante e começar a fazer os projetos na minha cidade. Sim. E você tem algum estilo? Como é que foi? Eu estudei, depois comecei a fazer os meus estágios e eu fui desenvolvendo a minha habilidade na arquitetura. Conta um pouco pra gente. Eu vou te contar. Sobre a Fernanda. Interessante. Eu contei para você que eu entrei, né, numa empresa que era de engenharia e arquitetura. E eu lembro que uma das últimas casas que eu fiz dentro desse escritório era um escritório que fazia casas muito grandes para pessoas famosas ali da região e etc. E eu lembro que uma das últimas casas que eu fiz ali dentro, a gente estava entregando a arquitetura e eu estava saindo da casa. Certo. E vi que o profissional, o arquiteto que fez a parte de interior estava chegando junto com os móveis, com o mobiliário da casa. E a casa era inteirinha neoclássica. E todos os móveis que chegaram eram móveis bem modernistas mesmo no estilo. E quando eu vi aquilo, eu falei, gente, parece que não combina, não estou entendendo muito a combinação. Mas eu não sei o que combina aqui. Porque eu era totalmente voltada sobre a arquitetura. E eu não entendia muito sobre interiores.
E aí, Sim. nesse momento, foi o momento em que eu resolvi que eu queria estudar interiores, que eu queria entender mais sobre a arquitetura de interiores. Certo. E aí, entender sobre os estilos, entender o que combinava e conseguir fechar dentro da minha cabeça o todo, né? Não só o projeto de arquitetura, mas a parte de interiores. E aí foi aí que eu comecei, eu mudei de escritório nesse momento, eu fui buscar um escritório que trabalhasse com interiores e comecei a fazer design de interiores na Escola Pan-Americana em São Paulo. E me mudei... Grande nome também, hein? É uma escola que eu adoro, assim. Então, foram 3 anos eu fazia aos sábados, então eu comecei a estudar interiores para conseguir entender. E como eu já era formada arquiteta, aquilo caiu assim como uma combinação perfeita, entender o que estava acontecendo sob um outro ângulo. Então, eu comecei a fazer essa parte de interiores, entender melhor, e trabalhei num escritório, então, voltado para interiores. E aquilo fez cair a minha ficha. Então, aquilo refinou o meu olhar. Era uma coisa que eu não tinha até então. E aí, eu comecei a entender o que era, como que funcionava. Mas, se você me pergunta, né, hoje, qual que é o meu estilo, eu não coloco o meu estilo nos projetos. Eu coloco o estilo de cada cliente no projeto. Né? Então, isso que para mim é o mais importante. Eu conseguir filtrar e fazer com que o projeto seja a cara do cliente. Atenda ele perfeitamente. Beleza. Né? Então, isso é interessante. Beleza. Então, vamos lá. Vamos fingir que eu sou um cliente. Te liguei. Fernanda, quero fazer um projeto. Uma casa moderna. Eu tenho uma esposa, 2 cachorros, uma filha que está na faculdade, de vez em quando ela vem aqui em casa. Vou pegar algumas referências. Me conta como é que funciona esse briefing. É isso mesmo. Eu costumo falar que muitas vezes a arquitetura a gente não consegue traduzir em palavras. Sim. Que a gente precisa mostrar. Né? Quando eu falo para você, pensa numa casa de porta azul. Você vai pensar numa casa completamente diferente da casa que eu estou pensando. Sim. Então, eu preciso te mostrar. A partir do momento que eu te mostro as referências, você não tem por que saber se aqui... Você pode falar, eu gosto ou não gosto. E você não precisa entender o motivo. Eu, arquiteta, tenho a obrigação de ver uma série de fotos e entender por que você gosta daquilo. Às vezes você gosta da foto por causa da iluminação, às vezes por causa dos revestimentos, às vezes por causa de todo o contexto. Então, é isso. Eu vou ver junto com você muitas fotos de referência para conseguir entender o seu gosto e o que te faz se sentir bem, né? Como que um espaço vai fazer você se sentir bem. Mas isso falando sobre a atmosfera do ambiente e não sobre funcionalidade, né? Que são coisas completamente diferentes, que elas são importantes, as duas são muito importantes, mas elas são coisas diferentes. Vamos lá, fala de novo aí para eu pegar aqui agora. Claro. Uma coisa é funcionalidade, Sim. Né? Se aquilo é funcional para você ou não. E a outra coisa é a estética, é a ambientação, é o visual. As duas coisas são muito importantes, as duas têm que existir, mas uma coisa é separada da outra. Elas se unem. Mas às vezes eu tenho um ambiente lindo, maravilhoso e que não funciona. Ou eu tenho um ambiente extremamente funcional e que o ambiente não combina com o cliente. Então eu preciso unir as duas coisas. Perfeito. E assim, o que você nota do perfil de clientes na região de Taubaté? Assim, fala primeiro de Campinas, que você estava lá, e depois de Taubaté, né? Que aí a gente tem um comparativo aí de perfil. Para mim ficou muito claro que cada cidade tem peculiaridades, né? Então, os clientes têm muito a ver com a profissão, com o estilo de vida e etc. Mas tem a ver com a região também, como as pessoas se sentem e como... se a gente parar para pensar, até o perfil do joseense é muito diferente do perfil do taubatiano, né? São cidades vizinhas, muito próximas, mas é muito diferente. Em Taubaté, eu fiquei apaixonada, porque quando eu cheguei a Taubaté, você vai fazer uma reunião de briefing com o cliente, tem um café, tem um bolinho, tem todo... Você entra numa atmosfera diferente. Verdade. Ele no seu escritório, é claro, vai ser tratado, tem tudo isso também. Mas quando você vai até ele, é muito gostoso. Você passa a fazer parte da família, né? Então, essa relação é uma relação muito gostosa. Eu acho que é um grande diferencial que não existe em todas as cidades, mas que em Taubaté é muito gostoso. E lá em Campinas, como é que era a relação com os clientes? É um pouco menos afetiva, vamos dizer assim. As pessoas são um pouquinho diferentes, não tem tanto isso de café. É um pouquinho mais formal, tá? Então, é também muito gostosa, você cria laços, é super importante. Mas é diferente, a gente sente a diferença.
Eu acho que isso reflete no projeto, né? Hoje em dia se fala tanto sobre arquitetura afetiva, né? Sim. Conta um pouco sobre arquitetura afetiva, como que você enxerga isso na arquitetura e como você tenta traduzir, né, os clientes, os projetos e fazer essa ligação aí. Perfeito. Por muito tempo, as pessoas pensavam que a arquitetura de interiores era alguma coisa muito fútil, que não acrescentava muita coisa. Uhum. E quando a gente para pensar, não. A arquitetura de interiores, ela cria um espaço que faz com que você se sinta bem. E a grande diferença é que a arquitetura de interiores faz com que você consiga gerar maior contato entre uma família, você consegue melhorar uma relação familiar, sim, você consegue melhorar o tipo de atividade que a pessoa desenvolve, e isso é muito importante. Mas é muito importante que a pessoa tenha familiaridade com tudo aquilo que cerca ela. Certo. Né? Então, assim, quais são as relações que ela tem com os materiais, como que ela se sente naquele espaço. Então, esse briefing e essa vontade de fazer uma arquitetura afetiva é sempre isso, trazer para o ambiente alguma coisa que não precisa ser caricatural. Eu não tenho sim, que ter ali o vaso de flores da minha avó. Não é isso. Mas, às vezes, eu tenho uma releitura de um revestimento. Sim. Às vezes, eu tenho alguma coisa que me faz lembrar, por algum motivo, de alguma memória muito boa. E é isso que eu quero trazer sempre pro projeto. Sim. Fazer com que aquele às vezes a pessoa único. Tem um móvel que sobrou da avó que ela quer colocar na casa também, né? Tem essa. Não, que essa me lembra minha avó. Sim. E às vezes é super interessante. Sim. Eu já consegui, por exemplo, pegar um móvel que era mesmo de uma história familiar. A gente trocou o puxador, a gente trocou o vidro. E aí a gente criou uma peça completamente diferente, né? Com uma cara nova. E ficou maravilhosa no espaço novo. Então, às vezes, a cliente fala, nossa, mas eu acho que eu não quero isso é velho, né? Sim. Isso já tem uma cara totalmente diferente. Eu falo, olha, não é velho, é vintage. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa diferente. Sim. E às vezes funciona e às vezes a pessoa não. Às vezes a pessoa tem vontade de manter essa memória e às vezes não. Então, tudo depende de o que esse objeto, o que ele faz com que... O que você sente quando vê esse objeto? Certo. Né? O que você sente na presença dessa cor? Como que isso funciona para você? E aí você faz uma arquitetura de interiores, cria um ambiente 100% voltado para aquela pessoa. Sim. Você comentou que ficou 20 anos em Campinas. Isso. Nossa, nos últimos 20 anos a arquitetura mudou totalmente. Por quê? Antigamente era um desenho de AutoCAD de uma planta baixa, né? Comenta um pouco sobre essa mudança e, inclusive, muito bem-vinda, né? Hoje em dia a gente tem a arquitetura do Brasil é maravilhosa, né? Compete com qualquer arquitetura do mundo. Os arquitetos também são fantásticos. Comenta um pouco. Antigamente, eu me lembro que o projeto era feito pelo engenheiro, né? Isso. E era completamente diferente, né? Então, assim, eu já peguei o CAD, né? Na faculdade Sim. eu já tinha o CAD. Então, eu vejo as pessoas falando que desenhavam de uma forma diferente, etc. Eu gosto muito de croquis, tá? Para mim, croquis é fundamental. Eu ainda gosto muito disso. Mas... eu já sou da geração do CAD, graças a Deus, porque eu não consigo imaginar como era antes disso, devia ser muito mais demorado. No papel ali era brabo. Mas eu pego as fotos tridimensionais que eu fazia na Pan-Americana, por exemplo, gente, mudou demais. Hoje as fotos são realmente, elas são realistas. Sim. Naquele momento você conseguia entender o projeto tridimensional básico. Aham. Mas agora sim, os projetos, você consegue... Eu brinco que agora, dentro de uma foto tridimensional, as peças já têm nome e sobrenome. Você sabe exatamente quem elas são. Antigamente, não. Olha, isso representa uma mesa, sabe? Era uma coisa que você moldava, era muito diferente. E muito também, a visão que a gente tem hoje da arquitetura de interiores, 20 anos atrás não existia. E os materiais, então? Era completamente diferente. Nossa, hoje em dia a variedade é gigante. É enorme. E eu lembro que, imagina, logo que eu me formei, em Taubaté, por exemplo, eu já gostava de arquitetura de interiores, mas em Taubaté não era um campo que existia, assim, aqui em com São facilidade. José, me lembro muito bem disso, né? Então... Hoje, graças a Deus... A casa do arquiteto era a casa da novela, né? É isso. Então, exatamente. As pessoas achavam que elas não poderiam contratar um arquiteto para fazer interiores, elas achavam que era uma coisa só para quem tinha muito luxo. Sim. E hoje as pessoas já entendem, graças a Deus, as pessoas entendem hoje que um projeto de interiores não é só para quem tem alto poder aquisitivo.
né? Então, às vezes, o apartamento, exatamente pelo apartamento ser muito pequeno, as pessoas precisam de um arquiteto que faça a parte de interiores. Sim. Então, é para o pequeno, é para o grande e é para diferentes poderes aquisitivos também. Sim. Agora, sobre psicologia, né? A gente faz o briefing, faz o desenho do cliente, entende como é aquela família, como ela funciona. Mas fala um pouco sobre a psicologia, né? Junto com a arquitetura, as cores, a relação que isso tem, né? Dentro de um projeto. Perfeito. Eu acho que, assim, uma coisa muito... os arquitetos, eles precisam saber filtrar, né? Então, quando eu falo, por exemplo, eu gosto muito da psicologia das cores. Sim. Eu dei aula por muito tempo, tá? Eu dei aula por Deu quase aula 10 onde? anos. Eu dei aula de design de interiores no Senac de Campinas. Olha então, que legal. Foi bastante tempo, foram 9 anos ali e foi muito gostoso. E aí, eu precisei aprender profundamente alguns assuntos até para poder ensinar para os alunos, né? Então, eu falo que dar aula fez com que eu aprendesse muito, assim como eu cresci como arquiteta dando aula e por ser arquiteta as aulas eram melhores, então tudo funcionava junto, isso foi muito gostoso. E aí, eu aprendi muito sobre a psicologia das cores, então dentro ali do conjunto de professores, eu era a especialista em cores. Certo. E aí, fui estudando isso muito a fundo e entendendo que as cores, elas mexem no sistema, elas têm interferência no seu sistema nervoso central. Nem todo mundo sabe disso. Então, assim como a música tem ondas que chegam até você e você sabe se você está irritado ou não escutando a música, você fala, nossa, eu vou desligar isso porque isso me incomoda, acontece a mesma coisa com as cores. Certo. Com a diferença que você não sabe. Não é uma coisa que está clara para você. Às vezes você fica muito tempo num ambiente que tem muito amarelo e aquilo te irrita. Você se sente irritado, mas você não imagina que é por causa do amarelo. Sim. Ou você sente muito mais fome dentro de um ambiente que tem muito laranja e você não imagina que é por causa daquele tom. Sim. Então, isso é muito importante. O arquiteto saber tudo o que acontece ali no entorno e saber que isso influencia o usuário do espaço, né? Quem está usando aquele espaço. Então, isso não acontece só com cores, acontece com texturas, com o brilho, com a iluminação, tudo isso interfere. Então, isso é muito, né? É importante a gente ter isso claro. Na hora de criar um espaço, como que a pessoa que está ali dentro vai se sentir, né? É fundamental. E a ergonomia no imóvel, né? No layout dos móveis, como que as pessoas fluem dentro da casa. Perfeito. Ergonomia é a arte, não é uma arte, né? A ergonomia é o estudo de como você se apropria do espaço e gera suas tarefas, como você consegue lavar uma louça, como você consegue estudar. Então, tudo isso, né? Com a sua posição ali, como você se move dentro do espaço. Sim. Eu sou muito alta. Então, a ergonomia sempre foi muito importante para mim. Então, é um outro item que eu faço questão de abordar nos projetos. Por quê? Porque, por exemplo, quando você compra um apartamento pronto, ele já vem ali com uma bancada de uma certa altura. Certo. É uma altura padrão para a altura média da população. Mas tem gente que é muito mais alta e tem gente que é muito mais baixa. Certo. Eu, numa bancada, numa altura média, eu sinto muita dor. Então, né, eu começo a sentir dor nas costas e etc. para lavar uma louça, para trabalhar ali. Então, é importante a gente pensar em ergonomia e, de novo, um projeto único e exclusivo para cada pessoa. Na tua casa, você mexeu na altura das bancadas? A minha casa é mais alta, precisa ser, não tem como. Sim. Né? Então, a mesma coisa. Meus pais são altos, a família inteira. E é muito gostoso, porque daí, por exemplo, eu tive um casal de clientes, ele muito alto e ela muito pequena. Então, aí é muito interessante você conseguir trabalhar. Sim. Então, aí eu fiz um closet para eles, que eram 2 lados. Um lado masculino e um lado feminino. Aí você fala, puxa, e agora? Como que eu vou fazer? Simples, medir os dois, qual que é a altura que eu consigo pegar. Ela era bem pequenininha e era super interessante, porque eu falei, olha, eu quero te medir para saber exatamente sua altura e etc, porque ela usava um salto enorme, então ela parecia muito maior. Mas depois que você toma banho e vai pro seu closet, você tá sem salto. Sim. Então, você tem que conseguir pegar as coisas. Então, a ergonomia é fundamental. Eu não poderia usar a mesma altura para uma pessoa alta e para uma pessoa baixa. Eu preciso usar uma altura que funcione para cada uma das pessoas. Nesse caso aí, o closet, o móvel de um lado era de uma altura. E do outro era de outra altura. Para que fosse bom para os dois, para que funcionasse. E iluminação também, né? Tudo a ver com cores,
a fluidez da casa, o ambiente que a pessoa está. Exatamente. Você também faz luminotécnico junto eu... na arquitetura, no interiores? Sim. Toda a marcação de iluminação cênica e etc, sim, tudo isso a gente já faz questão de colocar no projeto, porque a iluminação, ela gera um projeto diferenciado. Sim. Né? Então, assim, eu gosto demais de trabalhar com iluminação cênica e disso, de poder usar num dia de festa, um tipo de iluminação. Num dia que eu tô ali querendo assistir um filme quietinho no meu sofá, outro tipo de iluminação. Então, brincar com as formas de iluminação é fundamental e também gera toda essa ambientação, né, pro espaço, que é fundamental. Legal. Tem uns projetos aqui, vamos colocar aqui na tela que a gente dá uma olhada. Perfeito. Isso aqui é uma residência, né? Isso. Eu trouxe esse projeto para mostrar, porque é um projeto que conta muito também sobre o casal. Então, certo, é isso que acontece no escritório. A gente faz esse briefing, a gente entende quem é o cliente, e aí a gente faz o projeto a partir disso. Esse projeto, exatamente, é um casal que eles gostam muito, eles são muito religiosos, e isso para eles é muito importante. Então, para eles faz muito sentido ter esse grande quadro que a gente consegue enxergar na foto. E o nosso projeto partiu disso, de um ponto esse quadro de quadro aqui que você está dizendo? Exatamente. Se você passar uma foto para frente, eu vou até mostrar para você, olha, como era a casa antes e a nossa proposta. Então, ela tinha ali uma tela, né, com uma pintura. Essa tela aqui? Essa tela, perfeito. Essa tela fazia muito sentido para ela no momento e conta uma história. Essa tela foi pintada por uma professora dela e ela ganhou esse quadro. Então, ela gostava muito dela. Sim. Mas depois de um tempo, chegou o momento da gente substituir e colocar certo, alguma coisa, porque a nossa vida vai mudando. Sim. Né? Então, nesse momento, o que era importante para eles, muito mais importante, é a religião. E aí, quando ela falou para mim, olha, eu quero colocar um quadro diferente, ela me mandou essa possibilidade. Sim. E aí eu ambientei. A casa precisava de um aconchego. Tem uma luz aqui, né? Exato, de uma textura, de uma volumetria diferenciada. Então a gente criou isso, uma volumetria, uma iluminação. A gente fez com que esse espaço ficasse muito mais acolhedor. Tem certo, mais uma foto desse espaço que eu trouxe, olha. Então agora a gente consegue enxergar, que eu gosto muito de brincar com cores e texturas, né? Então aqui a gente a gente usou um pouco, integrou a cor do quadro dentro do espaço e ambientou, fazendo com que tivesse um cantinho do piano. Então olha que importante. Qual é a funcionalidade? Né? Olha, eu gosto de tocar piano, eu preciso receber mais pessoas na minha casa. Então tudo isso, todo o espaço foi pensado para receber os amigos, para que eles pudessem curtir também, e contando um pouquinho de quem são eles, né? Então essa tela diz muito sobre eles. Legal. Mais uma aqui. Mais um ponto de vista, mas para a gente enxergar como que funcionou esse projeto, que eu gosto bastante. Legal. Aí eu trouxe um outro projeto, que é um projeto bem clássico, né? Então, é uma família completamente diferente. E eu trouxe isso exatamente para te contar, Lúcio, que a gente não tem o nosso estilo. Olha como é o estilo do cliente, né? Então, aqui já veio um projeto completamente diferente, muito clássico. E aquilo que eu falei para você acontece. Cada um dos elementos aí tem nome e sobrenome, eu brinco. Sim. Então, o quadro que está ali dentro da estante, ele existe. Exatamente esse. Aqui? Exato. O lustre pendente, ele existe, as cadeiras existem, então tudo que a gente colocou aí realmente existe, tá? Então, na hora que a gente cria uma foto tridimensional realista, ela é realista. Então, o cliente vai ter um espaço exatamente assim, né? Então, imagina que isso existia 20 anos atrás. Não, é impossível. Impossível. Porque você teria que desenhar, né? Não tem como fazer essa realidade no passado, a não ser que você fosse um pintor ali muito habilidoso, realmente. Exato. Bem difícil. Então, a gente já conseguiu fazer, né? A gente consegue hoje contar exatamente como vai ficar através de um projeto tridimensional. Sim. Aí a cozinha dela, e de novo, olha que bacana, esses lustres pendentes ela já tinha, porque ela gostava dessa ideia do clássico. Ela falou, olha, eu quero que você faça o projeto, mas eu já tenho esses. Sim. Então a gente colocou para ela no projeto. Então tudo aí vai contando a história dela também, dentro do espaço, que é muito importante. Aqui eu já trouxe um projeto completamente diferente, que é um outro cliente, né? É bem rústico. Aqui é uma área que fica próxima à piscina.
E esse cliente, ele gosta muito de madeira. E Sim. a gente desenhou esse sofá sob medida para ele, com uma madeira que ele trouxe. Então, ele trouxe de uma fazenda e tudo mais. A gente conseguiu fazer o projeto e colocar para ele. Então, pra gente isso é muito importante. Sim. Quem é esse cliente? Esse sofá conta uma história. Sim. Então, toda vez que ele fala sobre esse sofá, ele conta a história de onde veio a madeira. Isso é muito bacana. É o afetivo aparecendo. Sim. Né? Novamente. A gente também trabalha bastante com projetos comerciais. Então, eu trouxe algumas fotos tridimensionais também de uma clínica de cirurgia plástica que a gente fez e que é uma clínica que recebe principalmente mulheres. Então, é uma arquitetura bastante voltada para o feminino, né? Então, as cores, as texturas, as formas, todas muito voltadas mesmo para mulheres. Então, se você passar a próxima foto, você vai conseguir ver que, olha, tá vendo? A gente usou bastante o rosa, a gente usou lá o pendente, né? Bem voltado mesmo para o público feminino. E tomando sempre muito cuidado. Sim. Funcionalidade e estética. A funcionalidade aí veio não só por todo o uso, mas também por todos os revestimentos que a gente usou. Porque aqui um pós-operatório também acontece. Então, depois de fazer uma cirurgia, as mulheres vêm para cá. Elas sentam aqui na área de espera. Então, todos os tecidos são tecidos de fácil limpeza e manutenção, o que é fundamental. Sim. Aqui é a mesma clínica, né? Uma outra vista. Exato. Isso aqui é uma cortina ou é um detalhe de... É um detalhe em MDF. Então, que legal. Tem luz dentro? Tem luz dentro. E eu trouxe a foto tridimensional, mas ele já existe. Eu até poderia ter trazido a foto mesmo. Mas eu gosto muito disso, porque hoje o MDF ele existe em diferentes texturas e cores. Então, eu gosto muito de brincar com essas possibilidades, né? Eu adoro detalhamento de marcenaria. Gosto demais de fazer. Porque aqui seria uma parede, certo? Exatamente. Legal. Mas não só é uma parede, mas é uma parede que ela tem um detalhe atrás dela, que tem um quadro escondido, um quadro de força e etc. Então, tudo aí a gente conseguiu esconder, mas é fácil de acessar. Isso é fundamental também. E aí, é a sala de atendimento dele. Sim. Então, por que eu trouxe essas fotos também? Aqui, essa área... ele atende, então é um pouco mais masculino, a gente consegue entender que é a mesma clínica, porque ainda tem as mesmas curvas, né? Ainda tem muita coisa que continua na mesma unidade. Mas se a gente para pensar, aqui já tem um pouquinho mais masculina, porque é um médico homem, né? E eu gosto muito daí porque hoje ele faz muitos vídeos pro Instagram nesse espaço. Legal. E cada vez que eu vejo isso é tão gostoso, né? Porque agora o Instagram é a nossa ferramenta mesmo de propaganda. Verdade. Né? Então, pra gente é uma coisa completamente nova e é muito gostoso. Agora... É uma pizzaria. Então, que também é essa área de comercial que a gente tem trabalhado bastante. Essa é uma foto? É uma foto. Essa é uma foto que eu vi mesmo ali escrito local. Foto ali. Isso, aqui eu coloquei o crédito pro fotógrafo. Então, essa é uma foto, é uma pizzaria. Ela fica em Aparecida. E, de novo, olha como uma coisa que eu te mostrei não parece muito com a outra, né? Então, cada uma tem um estilo. O nosso estilo, na verdade, é o estilo do cliente. E isso é muito importante. Né? Então, essa já é uma uma pizzaria italiana, com um nome bem italiano, e tudo aí dentro dela remete à Itália. E a gente gosta bastante também do resultado. E esse é um hall de entrada, que eu trouxe porque uma das coisas que a gente desenvolve bastante no escritório hoje são projetos de área comum de edifício. Sim. Então, também é muito gostoso de desenvolver. Então, a gente faz de academia, a gente faz home office, todas as áreas comuns, salão de festa, tudo isso a gente faz com bastante frequência e é muito gostoso. E aí, o briefing é completamente diferente, né? Porque daí a gente tem que entender quem são todos os moradores do prédio, como que isso funciona. Recepção ali do prédio, isso, essa é a recepção. Então, logo que a gente entra, essa foto é de uma recepção mesmo. É o primeiro olhar de dentro desse prédio. Mas não só isso, né? A área de piscina, a área de sauna, tudo isso a gente faz no escritório. Aqui e é um dormitório. Sim.
Então, as últimas fotos que eu trouxe é mais porque eu acho que o quarto da gente, o dormitório, é onde a gente realmente tem que ser a gente, né? Sim. 100%. E a personalização é importantíssima, né? A gente poder mostrar quem é a pessoa, a gente fazer com que a pessoa se sinta bem aí dentro é fundamental. Então, tem que ser exclusivo, tem que ser único e tem que ser voltado para o morador mesmo. Aqui um quarto infantil, né? Isso. E o que é bem interessante, a gente para pensar também como é importante a gente estudar e aprender tudo que existe de novo para colocar dentro do projeto. Esse projeto, ele é montessoriano, né? Que até então... Como que é o nome aí? Pois é, foi isso Olha, que eu respondi. Olha, aí que é... Montessoriano. 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 Quando a cliente me pediu esse quarto, ela falou, olha, eu queria um quarto montessoriano para minha filha. Eu falei, claro. Conheço, né? Eu sei o que é montessoriano. Claro que eu sei. Inclusive, eu ia te perguntar... O que quer dizer isso? O que é montessoriano? O montessoriano, ele dá muita autonomia para a criança. Sim. Então, ele faz com que a criança tenha a possibilidade, por exemplo, olha a cama baixinha. A criança deita, ela consegue sair sozinha a qualquer momento, ela consegue sentar aí na mesa, ela consegue desenvolver uma série de atividades sem precisar pedir ajuda. Ela consegue fazer isso sozinha. Então, isso é a base do montessoriano. E eu tive que entender o que era isso, estudar o que era isso, para conseguir gerar o projeto. E eu acho que essa... Eu nunca ouvi falar, é a primeira vez. É super interessante. Escuto falar. E essa é a grande dinâmica da arquitetura, né? A gente poder estudar e aprender. Eu falo que a gente não tem rotina, porque a gente tem que sempre estar aprendendo alguma coisa nova para aplicar nos projetos. Então, a gente sempre tem que estar atento a tudo, mas nem tudo que o cliente te traz, você já tem que saber. Mas você tem a obrigação de correr atrás e de descobrir. Sim. Então, isso é muito gostoso. Você poder estudar e trazer, e aí você traz novidades e, de repente, você está sabendo tanto quanto o cliente, ou até mais do que ele, sobre aquele assunto. Para poder criar o projeto e fazer alguma coisa dentro do que ele precisa. Né? Então, esse foi o primeiro que a gente fez. Depois, a gente fez alguns outros na mesma linha, mas primeiro eu precisava entender como que é isso, como que é a abordagem, como são as crianças de hoje, né? Então, você tem que ir seguindo mesmo o andar. Hoje em dia também a gente tem as feiras, né? Grandes feiras todo ano, né? Que traz ali diversos materiais, diversos ambientes para as pessoas conhecerem, né? Então... A diferença, né, de 20 anos, como a gente vinha falando, né? Nossa, gigante. Não, e é fundamental a gente estar por dentro do que está acontecendo, né? Que é o mesmo quarto, né? Isso, é o mesmo quarto. Muito legal. Parabéns aí pelos seus projetos. Obrigada. Muito bom, realmente. Prazer te conhecer. E quem quiser contratar, como que as pessoas vão encontrar a Fernanda Danelli? Isso, Danelli. Para me encontrar, eu estou no Instagram, é Fernanda Danelli Arquitetura. Então, a gente tem um perfil, tem lá um linkzinho do contato, né? Então, já entra direto em contato com o WhatsApp do escritório. E seria a forma mais fácil, acho que hoje em dia, de encontrar a gente. Sim, e os tipos de projetos. Acho que você atende a todos os tipos, né? Isso. Residencial, comercial... Conta um pouco pra gente. No escritório nós trabalhamos muito com projetos residenciais, com projetos comerciais, nós trabalhamos também com lojas, então tudo que é restaurantes, né, o comercial de uma forma tanto bem arquitetura abrangente. Como interiores. No escritório nós trabalhamos com interiores. Só interiores. Isso, hoje nós somos muito mais voltados para reformas e interiores. Certo. Né, eu acho um campo muito interessante e a gente ficou... Eu me especializei bastante nisso depois da segunda formação. Então, a gente trabalha mais com interiores hoje. Maravilha. Prazer. Obrigado pelo nosso papo. Eu que te agradeço. Gratidão. Obrigada mesmo. Foi uma delícia, um prazer enorme estar com você. Muito obrigada. Nada. Valeu, pessoal. Super papo. Hoje com a Fernanda Danelli, lá de Taubaté. Super gente fina, muito competente. Parabéns pelo trabalho. Agradecer os patrocinadores Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Um abraço e até a próxima.